Estamos chegando no final da carta de Tiago, no capítulo 5, é o capítulo final da carta. E a gente vai ler os versos 7 a 11. E vou ser bem direto hoje, para a gente manter o nosso horário aqui. Tiago 5, verso 7, diz assim: Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Deixa eu fazer um comentário breve sobre esse verso 7 aqui. Para os primeiros cristãos, todos eles, havia uma expectativa de que Jesus voltaria muito rápido. Então, você vê que a igreja de Atos, do capítulo 4, eles pegam suas posses e bens, vendem tudo e colocam o dinheiro a serviço da igreja. Só que depois, Jesus não volta e essa igreja precisa de ajuda das outras igrejas para se manter. Isso é um sinal de como que eles pensavam naquela época de que Jesus estava voltando logo, né? Hoje tem um grupo de pessoas que também pensam que Jesus está voltando logo. A cada novo presidente dos Estados Unidos que aparece, cada novo papa que morre, surge um novo que é o anticristo e que começa um monte de narrativas a respeito desse assunto. Eu mesmo já, durante um período de tempo, acreditei em algumas dessas coisas, porque tinha tido aula com um americano escatológico, assim, que acreditava nisso, mas depois eu fui vendo que não fazia sentido nenhum esse tipo de coisa e mudei a minha percepção escatológica, mas eles acreditavam que Jesus estava voltando logo e por isso que Tiago diz sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor, né? Verso 8. Sejam também pacientes. De novo, ele repete a mesma ideia. E como vocês já viram, repetição é ênfase no texto bíblico. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Verso 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Você sabe que os profetas é aquele grupo de pessoas do Antigo Testamento que, por falarem em nome de Deus, acabaram mal. A história dos profetas, são histórias muito desafiadoras. Alguns foram cortados ao meio, outros foram decapitados, porque os profetas colocavam o dedo na ferida dos reis e dos sacerdotes. Então, como eu disse semana passada, profeta não se senta na mesa do rei nem de poderosos, que não estejam comprometidos com Deus. Então, os profetas, eles experimentaram muito sofrimento. Eu tive um professor na faculdade, o Milton Schwantz, que ele disse uma coisa que me marcou muito. O Schwantz falou o seguinte: os profetas inauguraram uma coisa que não era comum na história, o sofrimento. Os profetas, eles assumem o sofrimento de Deus. Eles teatralizam, eles carregam no corpo de maneira teatral o que Deus sente. Então você tem nos profetas coisa que para nossa cultura seria impensável, como Oséias, que Deus manda casar com 2 prostitutas. E os profetas têm que fazer isso, eles têm que teatralizar isso, porque é o sentimento de Deus em relação ao povo, né? Bom, verso 11. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Verso 12. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seu sim seja de fato sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Pois bem, o tema que eu dei para a reflexão de hoje é adversidade, uma escola de uma fé antifrágil. Adversidade. Qual que você acharia que é o oposto de frágil? Resistente. Resistente.
Hã? Forte. Qual é o oposto de frágil, de uma coisa frágil? Tem um autor interessante chamado Nassim Nicholas Taleb, que ele escreveu um livro, e é o que eu vou... Por isso que eu chamei de Fé Antifrágil, que o livro é antifrágil. E ele diz que existem 3 maneiras de lidar com fatores estressores, fatores que nos estressam. O primeiro é o frágil, ele não suporta quebra. O segundo é o resiliente. A resiliência é a capacidade de você retomar a forma antiga de alguma coisa. Então, por exemplo, o aço é resiliente, existem materiais muito resilientes. Mas ele diz que nós temos também a capacidade de ser antifrágeis, que é quando você não só retoma, mas você retoma mais forte. A ideia dele é que todos nós passamos por fatores estressores na vida. Algumas pessoas não suportam, quebram. Outras pessoas voltam à forma antiga. E outras pessoas se tornam mais fortes. Então, o Nicholas Taleb ele tem essa ideia, né, de alguma coisa antifrágil. Tem gente que pensa que o oposto da fragilidade é ser resistente, mas tem muita coisa que é resistente e quebra fácil, né? Não suporta, quebra. E por que eu coloquei uma fé antifrágil? Porque é a maneira como o Tiago termina a carta. Tiago, ele tem uma carta muito rica, muito interessante, mas ele diz assim, olha, consideramos felizes, bem-aventurados aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. A gente vive numa sociedade que busca o tempo todo estabilidade, previsibilidade, e daí o medo de assumir riscos, de fazer o que quer se fazer, de realizar o que deseja. Então, eu acredito que quanto mais uma pessoa busca estabilidade é uma ficção, estabilidade é uma coisa que não existe em lugar nenhum, a vida não é estável, a vida é incerta. Já disse o Guimarães Rosa, né? Que o que se espera de nós é coragem. Então ele fala, navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase não é do Guimarães, né? É de uma outra pessoa. Alguém bota no Google aí que vai descobrir rapidinho. Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso, porque na navegação você tem a cartografia e a precisão, mas a vida você não tem um mapa que te dão assim, olha, você nasceu hoje, no dia tal, toma aqui o mapa da sua vida. E aí, existem muitas maneiras de você tentar prever a vida, né? Tem gente que vai para o horóscopo, tem gente que vai para os búzios, para o tarô, para a irmã da revelação. Tem várias maneiras de você tentar prever o futuro. A economia vive tentando prever o futuro. A gente vive tentando segurar o incerto. Nesse sentido, o grande problema é que a gente não suporta o medo da angústia, da sensação de impotência diante da vida, porque é o que de fato somos. Todos nós somos impotentes diante da vida, apesar de termos alguma possibilidade de fazer algumas coisas, né? A gente vive numa sociedade que considera a fragilidade uma virtude, e aí nós temos um monte de pessoas que são eternas crianças, que não conseguem amadurecer nunca. E eu não estou falando de idade, não estou falando de corpo, não estou falando de sexualidade. Eu estou falando de capacidade e maturidade interna para lidar com a vida. Quanto menor a capacidade de uma pessoa de lidar com a vida, mais infantil ela permanece a vida toda. Uma pessoa infantil é uma pessoa absolutamente dependente. Ela não cria tônus, não cria capacidade emocional de cuidar de si mesmo. São aquelas pessoas que vão viver na casa dos pais até os 40 anos, que não vão assumir a sua própria vida, não vão assumir a sua própria história. Às vezes se casam, mas se casam como uma mãe, né? Uma mãe ou um pai para cuidar delas a vida toda, não suportam e não têm a capacidade emocional de cuidar de si mesmo, de ficar sozinho, ficar bem sozinho. Então, a capacidade de crescer, de amadurecer, de se tornar gente, de se tornar adulto, não é só uma capacidade do nosso corpo ganhar estrutura e a gente ficar grande. É a capacidade de cuidar de si mesmo, de ter condições na vida de autogerir, de se autocuidar, de se autorregular.
sem a necessidade externa de um outro. Então, a gente vive numa sociedade que considera a fragilidade, quase que em termos absolutos, como uma coisa assim, boa. E o que é o desafiador é que quando essas pessoas vão lidar com a vida, lidar com o outro, elas vão ter que se deparar com uma coisa muito difícil. Que o outro não gosta tanto de mim como eu acho que meu pai e minha mãe gostam. Ele não gosta tanto de mim como eu acho que o mundo deveria gostar. Você tem conflito, tem confronto, tem enfrentamentos, você tem desafios. E se você não conseguir se manter apesar disso, você desaba, você desmorona, você acaba, né? Então, a fragilidade, como uma virtude, ela é um problema, porque manter a fragilidade é ter a incapacidade de crescer. A criança, ela é frágil, emocionalmente frágil. O ego dela é pequeno, frágil, débil. Você vê que qualquer tipo de frustração, ela chora, ela se irrita, ela quer bater, ela agride, porque ela não tem capacidade ainda de conter a si mesma e a sua frustração, a sua raiva e outras coisas mais. E uma outra coisa são pessoas que nunca aprendem com a experiência. Elas estão sempre repetindo sem nunca se transformar. Então, a gente vive nessa sociedade em que o que Tiago está dizendo aqui, consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição, é uma coisa muito difícil. E aí tem um outro problema, né? Que é esse aqui, ó. A religião. Eu tenho estudado, eu quero começar a escrever alguns artigos sobre como que a religião tem a capacidade de infantilizar o ser humano. E aí usando a psicanálise, né? E por quê? Porque a religião, eu lia isso, né? Fazendo uma crítica, o Freud dizia que a religião é a neurose obsessiva universal, a neurose é aquilo que infantiliza o ser humano, e a gente vê na prática que a religião, de fato, mantém o ser humano uma criança eterna. Eu falo de religião porque eu já há muito tempo não me considero religioso, apesar de estar na liderança da Viva, apesar de ler a Bíblia, mas eu acho que religião é uma coisa assim que é bom para criança, que precisa de rito, que precisa de regra para viver, que precisa de normatização, que precisa de um pai, de uma mãe ali dizendo: você fez isso? Porque tem muita gente que chama de discipulado que é trabalho de cuidado de criança. Toda semana a pessoa se encontra para perguntar: e a sua vida? Como é que tá? Você fez isso certinho? Essa semana você errou nisso? Você fez aquilo que eu falei para você fazer? E aí você vai vendo que essas pessoas se mantêm numa lógica infantil a vida toda. É uma coisa assim horrível. Então eu acho que o evangelho não tem nada a ver com isso. E a religião, segundo os teólogos latino-americanos, ela tem essas três coisas aqui: proteger dos infortúnios da vida. Então a religião promete isso. A pessoa vai viajar de carro e fala assim: eu guardo meu carro, boto teus anjos, faz um monte de palavras assim mágicas, como se aquilo fosse algum rito de proteção. Bota a Bíblia assim no para-brisa do carro. Fala assim, esses dias eu fui pegar um Uber, tinha 2 Bíblias. Eu falei: esse cara, ele quer proteção mesmo, né? E aí tem gente que vai botar óleo ungido no carro para Deus proteger dos acidentes, dos infortúnios. Tem gente que vai fazer um trabalho no terreiro. Tem gente que, entende? Tudo é para proteger dos acidentes e dos infortúnios da vida. A segunda coisa é que a religião, ela busca poder. Ela quer ser poderosa, ela quer se proteger a partir da lógica do poder. E não é à toa que desde que a fé em Jesus se casou com o Império Romano, ela se tornou uma coisa imperializada. O cristianismo não é, e a gente já sabe disso, a religião ou o movimento de espiritualidade de Jesus. O cristianismo é o casamento de aspectos da fé cristã com o poder romano. Não é à toa, para vocês terem uma ideia, que a fé cristã, que sempre foi comunitária, sempre foi nas casas, os encontros eram muito simples, singelos, começou a ter aspectos de lógicas de estrutura e de poder. Por exemplo, a roupa dos bispos é a mesma roupa do imperador romano. O imperador romano usava púrpura e os bispos começaram a usar púrpura. Os bispos e os papas começaram a ter trono, ter cetro, governar exércitos, governar nações, governar pessoas, dizer o que pode
pode, o que não pode, as famosas bulas papais. No protestantismo, o protestantismo, por um lado, reformou a igreja em muitos aspectos, mas ele não conseguiu reformar a igreja nas lógicas de poder. Então, o pastor, apesar de ter um fundo protestante que diz que todo ser humano é sacerdote de si mesmo, ele tem a sua relação com Deus direta, o protestantismo ainda mantém a lógica sacerdotal. O pastor é o mediador, de alguma maneira, entre Deus e a igreja. Vou dar um exemplo simples. Quem pode fazer casamento numa igreja protestante? Qualquer pessoa? As famílias chamam qualquer pessoa? Não é sacramento, não é a ordenança de Jesus, mas tem que ser o pastor. Quem pode fazer velório? Católicos e protestantes? O pastor. Quem administra a ceia? O pastor. Tudo isso é lógica clerical. E a gente fala que existe o clero e o povo, os leigos. A palavra leigo vem de laos, povo de Deus. Então você tem clérigos e leigos, os administradores dos sacramentos e os administradores da vida comunitária. Pois é, tudo isso é parte de lógica religiosa. Então, e existe também o desejo de que Deus resolva as necessidades do corpo, proteja da doença. E aí as pessoas começam a ler a Bíblia como livro mágico. Semana que vem a gente vai ler quando o Tiago disse: se alguém estiver enfermo, chame os presbíteros da igreja para que, pela imposição de mãos, o enfermo seja curado. E aí as pessoas pegam um texto desse e vira rito religioso. Tá doente? Chama os presbíteros. Isso se a igreja tiver presbítero, porque tem igreja que não tem presbítero, né? Chama os presbíteros, aí pega o óleo ungido, passa na testa da pessoa, e fala assim: agora vai ser curado. E um monte de gente morre depois disso, né? Porque eu não posso fazer da Bíblia um livro de rito mágico. E tem gente que faz da Bíblia um livro de rito mágico. Fica pegando um monte de versículos recortados para tentar defender ideias que a Bíblia não defende. Da onde que eu tirei e da onde que esses teólogos latino-americanos tiram essa ideia de que a religião tenta resolver 3 problemas? A partir da relação do diabo e Jesus. A Bíblia diz que o diabo, depois que Jesus está 40 dias e 40 noites lá no deserto com fome, o diabo tenta Jesus, né? A Bíblia diz que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado, Lucas 4. E aí, quando você lê esse texto, o diabo leva ao pináculo do templo e diz: se você prostrado me adorares, te darei todos os reinos desse mundo, poder. Depois, se você quiser, você transforma essas pedras em pães, necessidade do corpo. E depois, ele fala: o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, a fim que te guardem contra os infortúnios da vida. E Jesus critica a proposta do diabo, dizendo que tudo aquilo que ele estava prometendo era uma loucura, porque essa ideia de que eu posso pular do pináculo porque anjos vão me guardar, Jesus fala: não tente o Senhor teu Deus. Só que tem gente que, ao invés de ouvir o que Jesus está dizendo, ele acha que porque tem fé, ele está protegido dos infortúnios da vida. E aí eu vou lembrar para você que na Covid, uma mulher chegou na igreja e falou: eu vim para a igreja porque na igreja a Covid não pega. Ela acha que o espaço físico é casa de Deus, é templo, é lugar que Deus mora, e não é. E ela acha que porque frequenta a igreja, ela está protegida de alguma coisa. E a Bíblia diz: não está. Não está. O nosso grande problema é sair da lógica da religião, porque essa lógica, ela infantiliza a gente, nos torna extremamente frágeis para lidar com a vida. É gente que fica olhando para o céu pedindo intervenção de ET. Vocês sabem que tem isso, né? Que fica tentando fazer sinal na terra para o ET vir e salvar essas pessoas. É delírio coletivo. É delírio coletivo. Eu já participei de delírio coletivo. Eu lembro uma vez que a gente foi na igreja que eu fazia parte para o Sambódromo, e lá no Sambódromo teve ato profético para acabar com a corrupção do Rio de Janeiro. Isso há uns 20 anos atrás. Você acha que funcionou? É delírio coletivo. Não funciona esse negócio. A pessoa acha que se passar óleo ungido, fazer 7 voltas, fazer ato profético, a vida se resolve. Não se resolve. A fé
não é proteção contra os infortúnios da vida, contra a doença, contra as necessidades do corpo, não é. Fé é confiança e risco. E risco. Jesus, por confiar radicalmente em Deus, viveu muito risco. Os profetas, a mesma coisa. Os discípulos, a mesma coisa. Mas a gente criou a ideia de que, de alguma maneira, se eu tiver fé em Deus, eu estou protegido. Bom, e aí eu quero apresentar, então, 4 princípios aqui para a gente construir uma fé antifrágil. Primeira coisa que Tiago diz para a gente é que seja o nosso sim, sim e não, não. A palavra sim, sim, não, não é amém, amém, ou traduzindo seria não, amém, não, amém, né? Sim, sim, não, não é um jeito de você afirmar. Na cultura hebraica, você falar alguma coisa é você colocar a sua reputação, a sua vida, como um atestado do tipo assim, se eu falei, eu vou cumprir. Hoje a gente precisa de documento, papel assinado, contrato, advogado, um monte de coisa, porque a palavra não tem valor. No tempo bíblico não existia essa lógica, nem esse mundo jurídico como o nosso. Então, as palavras de uma pessoa deviam valer. Eu falei, eu vou cumprir. Uma fé antifrágil, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender é voltar, talvez, a ter essa capacidade de estar comprometido com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz. Se eu falei, a minha palavra é a garantia da minha ação. Sim, sim, não, não. A gente está muito acostumado a uma ideia de que eu falei, mas eu falei no calor do momento. Eu falei, mas eu posso mudar. Eu falei, poxa, mas eu acordei assim meio triste, então não vou fazer não. Eu falei, mas a lua girou um pouco mais para a esquerda hoje. Eu falei, mas isso não significa nada. Uma sociedade como a nossa não é uma sociedade mais baseada na confiança. Você precisa se proteger, porque o que uma pessoa fala não significa garantia de nada. E essa é uma sociedade horrível de se viver, baseada na desconfiança, não baseada na confiança. Quando a gente vive assim, a gente fragiliza a nossa vida. E eu acho que a fé em Jesus tem que nos colocar diante da vida de maneira ética, a ponto da gente dizer, essa é a minha palavra, e isso significa que se eu falei, eu estou comprometido com isso. Mas a gente sabe que não é assim. Então, a gente tem uma fragilidade ética nos nossos relacionamentos que a gente diz sim, sim, mas na hora do vamos ver é um não, não. É muito difícil lidar com a gente assim. Você vive num terreno, numa areia movediça, que você não consegue ganhar confiança de nada e de ninguém. Então, a nossa fé tem que levar a essa vida, sim, sim e não, não. Eu disse, porque a gente tem outro problema também, do não, não. A gente quer agradar todo mundo. E a gente não sabe dizer não, porque a gente fica assim, poxa, mas se eu disser não, será que é realmente isso? Será que eu não vou desagradar? Mas a gente precisa aprender a dizer não, não. Segunda coisa, segundo princípio de uma fé antifrágil, é que ela abraça a incerteza da vida. Desculpa, a gente tá fungando o tempo todo, porque o ar não me ajudou muito. A incerteza da vida. Tiago usa 2 exemplos de incerteza. Primeiro, que ele diz que a pessoa planta e tem que esperar a colheita. E a segunda é a volta do Senhor. Ninguém sabia quando Jesus ia voltar. Princípios de incerteza aqui, né? Quando a gente quer muita garantia, a gente quer muita certeza, é porque no fundo a gente não confia e a gente está assim, num lugar meio de desconfiança. Tem gente que faz isso porque não confia em ninguém.
Mas tem gente que faz isso porque não consegue acreditar na outra pessoa. Ela está o tempo todo desconfiando. É uma característica de uma pessoa paranoica, né? Que está sempre criando ideias na sua cabeça a respeito da realidade, projeta na realidade, mas às vezes não é nada daquilo, mas na cabeça dela faz todo sentido, é verdade, eu estou enxergando a realidade e não é assim, né? Então, abraçar a incerteza é primeiro saber que a vida não tem garantias. Uma fé que acha que porque acredita em Deus tem todas as garantias, não é fé. Não é fé. Não é fé. A fé, ela sempre está no campo do risco. A fé, ela sempre está no campo do risco. O problema é que a gente falou que fé é não duvidar. Fé não é o oposto da dúvida. O que a fé se opõe é ao medo. O medo é o que paralisa a gente. Porque eu posso caminhar mesmo na dúvida, mas com medo de verdade, medo, você trava, você paralisa. Eu lembro que quando eu estava mergulhando em Fernando de Noronha, eu queria ver tubarão. Então eu estava assim, quero ver tubarão. Até que eu vi tubarão. Eu falei, opa, aqui tá bom, deixa eu ir para outro canto. Porque dá medo, um bicho daquele tamanho que nada rapidamente até a tua direção. Eu pelo menos fiquei com medo. Eu sei que tem gente que não tem medo. Eu vejo o vídeo daquela galera que passa a mão no focinho do tubarão, gira o tubarão. Já viu esse tipo de coisa? A pessoa passa a mão no focinho, gira o tubarão. Eu acho aquilo uma loucura. Para mim não dá. Pessoas que não têm aquele tipo de medo. Eu tenho, por exemplo, né? Então, o medo, ele paralisa a gente. O oposto da fé é medo, não é dúvida. Por isso que uma fé antifrágil, ela inclusive abraça a incerteza da vida. Se você esperar ter todas as garantias para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada na sua vida. Se você esperar que tudo esteja harmonizado, nem sei se existe essa palavra, tudo esteja nos conformes para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada na sua vida. A fé exige risco da gente. Todas as vezes que Deus chama alguém para uma vida de fé, Deus chama essa pessoa para uma vida de risco. O mar está revolto, onda forte, e Pedro fala, Senhor, dá para eu dar uma andada contigo aí? Pedro não tinha certeza que ele ia andar sobre as águas, mas ele, confiando na palavra de Jesus, assume o risco de andar sobre as águas. Fé é risco, não é certeza. Terceira coisa, uma fé antifrágil aumenta a nossa tolerância à frustração. Tiago diz assim, olha, tomem como exemplo os profetas que falaram em nome do Senhor. E nesse curto texto, Tiago usa palavras como paciência, aguardar, não se queixar, permanecer firmes em meio à aflição. Sabe por quê? Tiago não é um iludido a respeito de Jesus. Não é um iludido a respeito da fé. Ele sabe que a fé exige paciência. Ele sabe que a fé exige todas essas coisas para a gente permanecer firme. Então, uma pessoa que vive frustrada porque tudo saiu do lugar. Primeiro, a frustração tem que ser vivida. Mas você tem que ter a capacidade de se recuperar rápido. Cada vez mais rápido. Porque senão você vai viver a vida toda lamentando pelo que deveria ser. E o fruto da frustração mal resolvida é o ressentimento. É aquela pessoa que não sai nunca do lugar do ressentido. Recomendaria muito um livro que ganhou o Prêmio Jabuti em 2010, da Maria Rita Kell, chamado Ressentimento. Nesse livro, a Maria Rita Kell diz que o ressentido não sai da posição de perdedor para que ele não tenha que assumir a própria vida. Ele acha que um grande outro, uma grande outra pessoa, tem que tirar essa pessoa dessa condição. Então, o ressentido é aquela pessoa que diz, mas eu não fiz porque meu pai não deixou, porque minha mãe não deixou, porque meu marido, porque minha esposa, porque... E aí a pessoa fica frustrada dizendo, mas isso não aconteceu por culpa minha. E às vezes entra numa autocomiseração horrível que não leva essa pessoa a lugar nenhum. Então, uma fé antifrágil, ela aumenta a nossa capacidade de sofrer. O Bion, psicanalista
incrível. Ele diz que o amadurecimento de uma pessoa é proporcional à capacidade dessa pessoa de suportar frustração. Quanto menor a capacidade de se frustrar, emocionalmente, a pessoa ela pode ser mais infantil e mais adulta. Como eu disse, adultecer não é um movimento do passar dos dias. Adultecer é um movimento da nossa capacidade interna de lidar com as frustrações e com a realidade. Tiago está dizendo que uma fé antifrágil, que cresce, que amadurece à medida que a gente suporta mais sofrimento, é uma fé de uma pessoa madura. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa em Romanos. Ele diz que a aprovação produz caráter aprovado e o caráter aprovado produz maturidade. É a mesma coisa, é a mesma lógica. Uma fé que diz para você que você vai ficar protegidinho de todos os infortúnios da vida e de tudo que a vida pode ter de ruim, vai te manter uma pessoa infantil. E quando tudo desabar sobre você, você vai dizer: Deus, por que eu? Coitado de mim. Aí você vai para frente do espelho, abrir o chuveiro quente. Aí na hora que o chuveiro começar a embaçar, o espelho começar a embaçar, você vai começar a chorar diante do espelho dizendo: Senhor, por que eu? Porque o Senhor não me protegeu. Bom, eu não acredito que Deus é que causa o mal. Mas eu acredito que a gente pode aprender com o mal, com as coisas ruins que a vida nos propõe, a crescer e a amadurecer. Então, quanto mais rápido a gente aprende a lidar ou dar resposta para aquilo que de trágico, que difícil acontece com a gente, melhor será a nossa capacidade de lidar com a vida. Os puritanos, ao final dos cultos, eles tinham uma bênção que eu acho muito interessante, que eles diziam o seguinte: que Deus proteja o seu povo nessa vida curta, dura e incerta que todos nós vivemos. Que Deus proteja o seu povo nessa vida dura, curta e incerta em que todos nós vivemos. Eu acho que é uma bênção dura e radical. Agora, tendo dito tudo isso, a gente pode sair daqui embrutecidos, duros, fechados, quase que como um espartano do sofrimento, dizendo: eu vou sair daqui, enfrentar essa vida sozinho. Mas também não é o que Tiago propõe. Tiago, ele termina lá no finalzinho, ele fala uma coisa que para mim foi muito impactante. No verso 11 ele diz: vocês ouviram falar de Jó? Qual é o maior exemplo de quem sofreu na Bíblia? Depois de Jesus? É Jó, né? Tradicionalmente, Jó é tratado como servo sofredor, sofreu muito, né? Se você não conhece a história de Jó, nunca leu o livro de Jó, recomendaria, porque é um livro muito interessante. E aí Tiago diz: vocês ouviram falar de Jó? Um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Eu acho que quando Tiago coloca essa questão da compaixão e da misericórdia, ele nos apresenta uma coisa que eu acho muito verdadeira. A aflição, o sofrimento, a dor, a tristeza é contingencial à vida. Todos nós vamos ter que lidar com isso em um momento ou outro. Intensidades maiores ou menores, mais trágicas e menos trágicas, a gente vai ter que lidar com isso. Só que o que Tiago coloca no final é quase como que uma garantia de uma coisa:
que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, ela ou elas, permanecem com a gente no tempo e depois do momento da aflição. Eu lembro do Salmo 23, que diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias em que eu viver. O que a fé cristã promete não é você sair da tempestade. O que a fé em Deus nos promete é que Deus estará conosco nos momentos de adversidade. Aí sim, eu tenho uma certeza: Deus nunca nos abandonará. Mas não para manter a gente infantil, mas como uma presença consoladora e transformadora que nos cerca e que guarda a nossa vida, não no sentido de proteger, tá? Mas que guarda a nossa interioridade, o nosso coração e se mantém conosco nos momentos difíceis. A imagem que me vem à cabeça seria: imagina uma criança ainda com pouca capacidade de lidar com frustração, com a dor, com o sofrimento, e que vai brincar, cai, se machuca, rala o joelho, rala o cotovelo, e chega gritando, dizendo: ai, que dor, não sei o quê. E aí, o pai e a mãe, maduros, que não entram no enredo da criança angustiada, abraça ela, cuida dela, limpa, para que ela volte a brincar. E assim, à medida que ela vai sendo cuidada e vendo que um ralar de joelho não vai matar ela, não vai destruir ela, não vai aniquilar, ela vai crescendo, amadurecendo e lidando e cada vez mais com a capacidade de lidar com o sofrimento. O cuidado de Deus que nos cerca, ele não nos destrói. É um cuidado em que Deus sabe o momento de vida que a gente está, as nossas capacidades, as nossas interioridades, e vai nos cercando e cuidando da gente para que a gente vá amadurecendo, crescendo, ganhando mais casca, ganhando mais força, ganhando mais capacidade de lidar com a vida, até que a gente se torne um maduro na fé. O propósito de Deus é nos amadurecer na fé, é nos fazer gente grande, para que fazendo gente grande a gente possa ajudar a outros, a gente possa servir a outros. Porque uma coisa difícil é quando uma pessoa, ainda criança na fé, tenta ajudar uma outra criança. A coisa vira o caos, vira uma confusão só. Então, precisa amadurecer na fé, precisa crescer para poder servir, para poder amar, para poder cuidar, para poder pregar, para poder viver uma vida como um homem, uma mulher de Deus maduros. A proposta do Evangelho sempre foi a nossa maturidade. Que Deus nos ajude a viver essa fé antifrágil, de maturidade, de crescimento, e que nos estimule a uma vida adultecida por causa da nossa relação com Deus. Amém. Ótimo domingo. Dá uma boa tarde para quem está do lado, para tu acordar, para tu não dormir, porque o bolo era de maracujá, então tá todo mundo com sono assim. Bom domingo.